já coloquei, inclusive, para iniciar a gravação. O mestre Rodolfo Pamplona tem um canal no YouTube. Se você não conhece o canal, corre lá para se inscrever. Nas redes sociais também. O professor é extremamente atuante aí nas lives pelo Instagram. Corre lá no Instagram, procura o professor Rodolfo Pamplona. Se você ainda não segue, segue lá, que você vai ter muito conhecimento diariamente ali nas redes sociais. Bem, amigos e amigas, eu estou aqui disponível, só esperando aí melhorar o quórum, e eu já posso começar. Na hora que o professor Marcel der a ordem, eu estou à disposição, estou aqui pontualmente, 7 em ponto estava aqui, estamos aqui há 20 minutos, estou esperando realmente a ordem para o início dos trabalhos. Mas, nesse momento, aproveitando já o gancho dado pelo professor Marcel, quero convidar todos e todas para me seguirem nas minhas redes sociais. Eu realmente atuo com muita frequência, né? O meu Instagram é R Pamplona Filho, de Rodolfo Pamplona Filho, né? E eu tenho 3 canais no YouTube. O canal Pamplona, que eu disponibilizo conteúdo exclusivo, o canal Papeando com Pamplona, que eu disponibilizo conteúdo compartilhado, e para quem quiser conhecer minha faceta musical, eu tenho o canal Crooners, que é o canal da minha banda, né? Então a gente vai ter lá nos nossos clipes, shows, então vai ser uma oportunidade de vocês conhecerem essas minhas facetas. E enquanto a gente não começa a aula, eu esperarei aqui a ordem do professor Marcel, eu estou à disposição de vocês, né, para bater um papo antes de começar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer tema de trabalho, processo de trabalho, civil, metodologia da pesquisa, que são as matérias que eu ensino, então vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês nesse momento. E se quiser, a gente pode conversar em qualquer coisa de processo, de constitucional, de arte, de poesia, estamos aí à disposição. Sou Marcel, seu mano. Só lembrando que o professor Rodolfo Pamplona ele é multidisciplinar. O livro mais vendido no Brasil de Direito Civil é do professor Rodolfo Pamplona, é o que está justamente atrás ali na estante dele. É o curso de Direito Civil, com diversos volumes, em parceria com o professor Pablo Stolze, né, mestre? Exatamente. São das maiores referências. São 7 volumes, é o novo curso de Direito Civil. Além disso, a gente tem o manual de Direito Civil, que é o volume único, para aqueles que estiverem interessados. E, na verdade, aqui na FANESE, eu vou coordenar 2 pós. Eu vou coordenar de forma exclusiva a pós de Direito e Processo de Trabalho e vou co-coordenar juntamente com meus estimados colegas, amigos e ex-orientandos, né, Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo, um curso de pós-graduação em Direito Civil Constitucional. Então, para mim, vai ser uma oportunidade maravilhosa de estar em Sergipe com vocês. Então, a gente está batendo este papo hoje online, mas vamos ter a oportunidade de estar presencialmente, assim que liberarem o acesso. Claro, não somos... ninguém pode afirmar todos os dados em função da situação da pandemia, toque de recolher, lockdown, mas autorizada a atividade presencial, estaremos aí presencialmente em Sergipe, e vai ser um prazer, porque tem muito tempo que eu não vou aí em Aracaju, no estado como um todo. Sergipe é um estado encantador, né? Então, para mim vai ser uma satisfação enorme estar com vocês. Então, seja na pós-graduação de Trabalho e Processo de Trabalho, seja na pós-graduação de Direito Civil Constitucional, a gente vai ter uma oportunidade de aprender muito, de conversar muito. Professor Marcelo. Mestre, a palavra está com o senhor para o início dos trabalhos. Agradeço Então, demais a presença do senhor hoje. Maravilha. Meus amigos, minhas amigas, que bom estar aqui, ainda que virtualmente, batendo um papo com vocês. E eu estava conversando com o professor Marcel sobre qual dos temas eu pretendia abordar nessa aula, e aí eu pensei bem que, como eu vou coordenar aí na FANESE dois cursos de pós-presencial, parece-me interessante falar alguma coisa que seja uma interface desses 2 temas. Então, eu achei que seria bastante conveniente alguma coisa que pudesse servir para a nossa pós de Direito e Processo de Trabalho e também para a pós de Direito Civil Constitucional, e pensando nos graduandos que estão aqui participando dessa aula, parece-me que nós devemos sair um pouco do rame-rame, sair um pouco da mera repetição da lei e ampliar os nossos horizontes. Então, eu resolvi chamar esta aula
aqui essa aula pública, essa aula aberta, para que possamos conversar com os nossos futuros alunos da pós-graduação, falar um pouco sobre o direito na pandemia. Na verdade, falar sobre o direito privado na pandemia, ou mais, o direito do trabalho, o processo do trabalho e o direito civil na pandemia. Por quê? Porque, meus amigos e minhas amigas, estamos vivendo um período absolutamente inédito na história da cidade, do estado, do país e do mundo. Se alguém, em dezembro de 2019, fizesse uma profecia apocalíptica de que passaríamos um ano em isolamento presencial, ninguém acreditaria. Aí ia dizer, olha, surtou, pirou, isso, sai daqui. Mas o fato é que o impossível, o improvável, o inviável tornou-se real. E nós estamos, nesse período, fazendo uma readequação das nossas atividades no campo do direito civil, no campo do direito do trabalho e no campo do processo do trabalho. Eu quero convidar a todos e todas para que possam não somente me acompanhar nas redes sociais, notadamente o Instagram. O Instagram sou eu mesmo que mexo o perfil. Se você mandar uma menção, um direct para mim, sou eu mesmo que vou responder lá no Instagram. Eu tenho uma assessoria que cuida do meu site, que cuida dos meus canais, mas o Instagram eu não deleguei, eu preferi realmente eu passar. Mas eu quero que você me siga lá nas redes sociais, mas eventualmente, principalmente para aqueles que estão no final do curso, já pensando na pós-graduação, ou aqueles que já estão na prática processual aí, especial trabalhista, que venham assistir a audiência comigo. Por quê? Porque, de fato, eu estou na magistratura desde 1995. São 26 anos ininterruptos como juiz do trabalho. E nós, nesse período do isolamento, estamos fazendo audiências telepresenciais, uma matéria que eu irei falar nessa noite para vocês. E nesse ponto, eu quero conversar com vocês, mas mais do que isso, conversar e dizer que você que está fazendo a pós-graduação, ou você que pretende fazer a pós-graduação, você já é meu convidado para me assistir fazendo audiência. Né? Você me manda uma mensagem direct lá no Instagram, lá no inbox no Instagram, que eu vou lhe mandar o link da sala de audiência, da sala de espera, e aí você nos assiste. Né? Então, para nós vai ser uma oportunidade muito interessante para conversar. Neste momento, o tribunal está usando, inclusive, a plataforma Teams, né, que é a que está sendo transmitida nesse momento. Há uma proposta de mudarmos para o Zoom, mas isso pouco importa. Nós vamos ter a oportunidade de compartilhar com vocês esses momentos e vai ser ótimo conhecer, ainda que pela tela do computador, meus futuros alunos, seja da pós-graduação em Direito do Processo de Trabalho, seja da pós-graduação de Direito Civil Constitucional. Combinado, gente? Anotem aí o meu Instagram, né? R. Pamplona Filho, me siga lá, me mande uma mensagem direct para eu responder. Ou mais, você pode, nesse momento, fazer um print screen dessa tela, né? Postar no Instagram e me marcar, que eu vou repostar. Vai ser uma oportunidade muito legal de interagirmos. E aí, já feitas essas considerações introdutórias, eu quero conversar aqui com vocês sobre uma perspectiva do direito na pandemia, em especial do direito civil, do direito do trabalho e do processo do trabalho. Falando primeiro do direito civil, do direito que é uma pós inovadora que nós vamos fazer aqui, direito civil constitucional, que você vai poder revisar todo o conteúdo fundamental do direito civil como instrumental da sua prática. E aí eu resolvi falar um pouco aqui com vocês sobre as perspectivas do direito civil, para depois jogar isso para o trabalho e para o processo de trabalho. Por quê? Porque, de fato, meus amigos, de fato, minhas amigas, nós estamos vivendo um período absolutamente inédito. E, nesse ponto, em função do isolamento presencial, havendo uma rediscussão das relações jurídicas. E, nesse ponto, atento a essa questão, no campo das relações civis,
Houve um projeto de lei, inclusive, muito bem assessorado por professores de direito civil em todo o país, com a proposta de criação do RJET. O que é o RJET? É o Regime Jurídico Emergencial Transitório de Direito Privado. Esse projeto de lei tramitou no Congresso Nacional e tornou-se, com vetos, a Lei 14.010, que estabelece diversas regras transitórias para esse período da pandemia. E uma delas repercute diretamente no campo do direito e do processo do trabalho, que foi a suspensão da prescrição desde o momento da publicação da lei, 12 de junho, até 30 de outubro. E isso, meus amigos, gerou uma situação muito interessante, porque este é um diploma que se aplica para todas as relações de direito privado, inclusive o direito do trabalho. Então, nós vamos ter, até pela dificuldade de acesso à jurisdição, uma situação que transitoriamente suspendeu os prazos prescricionais. Mas essa lei que foi publicada em 12 de junho, né, suspendeu até 30 de outubro. Nós já estamos aqui, neste momento, ao vivo com vocês, no dia 25 de março, ou seja, houve a retomada da contagem dos prazos prescricionais, e quem apostava que o governo federal seria sensível a essa situação que perdura e queria editar uma medida provisória ou estabelecer, estimular um novo projeto de lei, ficou a ver navios. Então, temos que verificar toda a construção sobre contagem de prazos prescricionais, fazendo a suspensão e a retomada do momento em que parou a partir do dia posterior a 30 de outubro. Temos essa questão, mas temos outros elementos que não se limitam a isso. Por exemplo, nesse período de pandemia, nós estamos com grande dificuldade no campo da execução de alimentos. Por quê? Porque um dos meios coercitivos mais utilizados, que é a prisão civil, na prática se converteu em prisão domiciliar e que, de fato, estamos vivendo uma situação em que o bordão já é fique em casa. Então, há nesse ponto uma grande dificuldade para a efetivação das obrigações alimentícias nesse período pela via judicial. Temos um tema que também vai ao encontro do estudo do direito e do processo do trabalho, que é um tema que está na ordem do dia e que é a teoria da imprevisão. A cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de rediscussão, de revisão de relações contratuais, por causa justamente deste período da pandemia. E, nesse ponto, nós temos situações sobre mensalidades escolares, aluguel, mensalidades de clubes, academias, né? Há discussões sobre taxas condominiais. Temos aí várias questões que estão nesse período com a possibilidade de uma rediscussão, justamente por causa de uma mudança substancial na equação econômica do contrato. E, meus amados e minhas amadas, isso pode repercutir também para as relações trabalhistas no que diz respeito aos acordos judiciais, porque com a possibilidade de rediscussão através de algo que é muito caro para a teoria do negócio jurídico, que é o estabelecimento de novações, relações jurídicas obrigacionais substancialmente diversas para substituir as anteriores. Então, nós temos esse campo numa atuação pelos magistrados. E nós temos visto como isso tem sido uma forma de exortar as soluções autocompositivas. Por quê? Porque se valer do Poder Judiciário em decisões uniformes, acaba gerando aquela máxima, sum ius, sum injuria, o extremo direito é a extrema injustiça. Por quê? Porque vamos ver pessoas que não precisavam
dessa rediscussão e outras que precisavam de muito mais do que eventualmente estava sendo colocado. Então, a gente precisa realmente compreender esses novos temas. Há outras questões interessantíssimas, como, por exemplo, as assembleias online. Eu estou no meu terceiro mandato como presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e eu posso lhe dizer das dificuldades. Eu tenho 48 anos, mas eu tenho confrades na academia que tem 70, 80, 90 anos. E aí, para participar de assembleias, não poderiam sair de casa. Nós estamos já nos valendo dessas previsões, inclusive da Lei 14.010, para realizar essas assembleias. E isso está autorizado também para assembleias condominiais, para outras formas, para sociedades como um todo, de uma forma a garantir o acesso. Há muitas questões que podem ser suscitadas, mas eu quero dizer que eu estou disponível a todos e todas para responder aqui pelo chat, para batermos esse papo. Só que essa é, digamos assim, a primeira parte da nossa aula, que tem de ser transdisciplinar. E aí eu quero falar um pouco sobre o direito do trabalho na pandemia. Meus amados, minhas amadas, o direito do trabalho estava meio desprestigiado depois da reforma trabalhista de 2017. Havia quem dissesse, quem propugnava, inclusive, pelo fim da Justiça do Trabalho, pela revogação da CLT. Só que, meus amados, minhas amadas, foi só começar o período pré-pandemia, com a primeira lei da pandemia, que dizia que o isolamento, a quarentena, pela suspeita de poder ser se contaminado, já não seria considerada uma falta injustificada ao serviço público ou privado. Só isso já fez com que, de repente, tivesse que explicar novamente a diferença de suspensão e interrupção e tantas outras temas trabalhistas. O direito do trabalho, com a pandemia, retomou o protagonismo de qual nunca deveria ter se afastado. E, de fato, é impressionante como nós tivemos uma verdadeira pandemia de medidas provisórias, algumas convertidas em lei, outras não, né, para disciplinar. E nesse ponto, nesse momento em que todos nós já sabemos que vai vir uma nova medida provisória, está redigida desde sexta-feira da semana passada, na mão do senhor presidente da República, que ainda não decidiu assinar, mas nós estamos aí à beira de novas. A gente tem as informações privilegiadas mesmo, porque é uma questão que acaba sendo do interesse coletivo, e nós temos essa informação e a gente vai conversar sobre isso, sem sombra de dúvida, no nosso curso de pós-graduação. Mas só para fazer um voo de pardal sobre essa questão, nós precisamos explicar efetivamente que, no campo das relações trabalhistas, a primeira medida provisória que veio foi a MP 927. A MP 927, afinada com uma ideia de preservação de trabalho e renda, estabeleceu diversas medidas que supostamente não feririam regras constitucionais, mas sim readequariam normas infraconstitucionais para admitir determinações unilaterais patronais para manter o posto de trabalho. Uma delas, que é, sem sombra de dúvida, um dos grandes temas dessa pandemia, é o teletrabalho, é o home office. E na concepção originária, né, do teletrabalho, mesmo com a Lei 13.467, mesmo com a reforma trabalhista, para colocar um empregado que trabalhava presencialmente em home office, era preciso autorização e norma coletiva. A MP 927 flexibilizou isso, admitindo que se colocasse de forma unilateral, se fosse viável, obviamente, né, pelo empregador. E nessas circunstâncias, nós estamos com uma quantidade enorme de novas questões jurídicas. A primeira delas é evidente, que é o fato de a
reforma trabalhista tem incluído o teletrabalhador no artigo 62 da CLT, entre aqueles excluídos da limitação formal de uma jornada de trabalho. Para quê, meus amigos? Talvez para não dizer que tem pagamento de hora extra, porque é da dificuldade do controle, mas o fato é que as pessoas estão indo para home office tendo controle efetivo de trabalho, com horário, com reuniões, com prestações de contas. Ora, se isso for demonstrado no processo judicial, é possível se pensar em condenação de horas extraordinárias. Aí você, mas Pamplona, isso fere a lei? Não, meu amado, não, minha amada. É preciso entender a ratio da lei, porque de fato, o artigo 62, do inciso 1º e 2º, também traz hipóteses de trabalhadores excluídos da limitação da jornada, mas também, na prática, quando demonstrado que não havia, para aquele suposto autoempregado, uma autonomia efetiva, mas sim um controle da sua jornada, e para aquele trabalhador externo, algum tipo de controle de entrada e saída, se defere horas extras com frequências. Então, eu não tenho a menor dúvida que quando essa pandemia passar e nós pegarmos a rebarba dos processos trabalhistas, aí nós vamos ver uma quantidade enorme de ações discutindo isso. Também veremos, é o momento de você se preparar para saber, para dominar essa matéria. E eu diria mais, não é somente essa questão. O tema do assédio moral, que é um dos temas mais fascinantes do campo do direito do trabalho, vem à baila nesse momento para falar do assédio moral organizacional virtual. Eu escrevi um livro recentemente com a Procuradora do Trabalho e professora Claís Gunça, especificamente sobre o assédio moral organizacional, e trabalhamos também num e-book especificamente o assédio moral virtual. São 2 trabalhos aqui já publicados, a gente vai discutir isso nas nossas aulas. Nesse ponto, nós vamos ter uma quantidade enorme de ações, também falando sobre pedido de reparação de dano moral nesse aspecto. E diria mais, discussões sobre doenças ocupacionais, principalmente do ponto de vista psicológico. Estamos todos vivendo um período absolutamente complexo, em que estamos, sim, desenvolvendo paranoias, desenvolvendo traumas, e nesse ponto a discussão sobre isso vai para o enquadramento na infortunística, para o enquadramento como doença no trabalho. Nós vamos trazer isso, sem sombra de dúvida, nessas questões. A gente precisa perceber que a MP 927, a questão do teletrabalho, é apenas de uma das facetas dela. Mas tem muito mais. A discussão, por exemplo, sobre as compensações de jornada, o banco de horas invertido. Ora, a MP 927, como você sabe, perdeu a eficácia, ela não foi convertida em lei, mas essas circunstâncias do banco de hora invertido deixa de existir no ordenamento ou não? Eu fiz, inclusive, eu faço um trabalho muito interessante com os professores Luciano Martinez e Danilo Gaspar, que serão seus professores também na nossa pós aqui na FANESE. A gente trabalha nesse ponto, todo dia a gente posta um card com uma questão, e uma das questões foi justamente essa, né? A questão de segunda-feira trabalhamos isso, vocês podem ver lá no meu Instagram. A gente tem discutido isso. Para mim, é possível, sim, ainda, o banco de horas invertido, mesmo sendo a MP 927, porque a MP 927, na verdade, não criou o Instituto, mas sim estimulou a antecipação de feriados, a antecipação de férias individuais e coletivas, entre outros. Só que a MP 927, ela teve vários aspectos polêmicos. O maior deles, sem sombra de dúvida, foi o seu artigo 18, que admitia uma suspensão do contrato de trabalho sem qualquer tipo de remuneração por até 4 meses. Foi uma coisa assim tão skinhead que o próprio presidente da República, no seu diário oficial pessoal, que é o Twitter, disse: eu vou revogar isso, e revogou. Nós tivemos no Brasil uma medida provisória, a 928, só para revogar um artigo da MP 927. Olha que coisa interessantíssima, meus amigos. E nesse ponto, nós temos aí outras questões polêmicas na MP 927. Uma delas é a questão do artigo 29,
que admitia uma espécie de blindagem do empregador no que diz respeito à Covid como um acidente do trabalho, né? E isto teve os seus efeitos retirados de eficácia pelo Supremo Tribunal Federal com base no tema da sua jurisprudência, que é a possibilidade da responsabilidade civil objetiva do empregador. Meus amados, meus amigos, essa é uma interface sensacional do direito do trabalho com o direito civil, com decisão do Supremo. A gente está aí com a questão, com o direito sendo vivo, meus amados. Meus amados, a gente precisa realmente se aprofundar para compreender esses temas. Mas a gente precisa dizer que a MP 927 ela não se converteu em lei por causa dessas brigas no Congresso Nacional, e aí nós temos aí temas de direito intertemporal para enfrentar nessa questão. Mais do que isso, quando veio a MP 936, dias depois, com uma das questões mais polêmicas da atualidade, que é não somente a suspensão do contrato de trabalho com o recebimento do benefício emergencial, mas também a possibilidade de redução de salários pela via individual, numa autorização excepcional de desconsiderar preceito constitucional expresso do artigo 7º, inciso 13 da Constituição. E essa é uma questão interessantíssima, e que se gerou uma ação direta de inconstitucionalidade, 5353, que o Supremo Tribunal Federal, o relator ministro Ricardo Lewandowski, proferiu uma liminar que ninguém entendeu bem direito, mas no embargo de declaração, mesmo sem dar provimento, ele esclareceu. E aí, quando ele estava fazendo já a sessão foi em 2 dias, na quinta-feira, primeiro dia da sessão, sabe o que aconteceu? Parecia que a AGU já concordava com a liminar, todo mundo estava lá, e no dia seguinte, todo mundo divergiu dele. E aí, no final das contas, reconheceu-se a constitucionalidade dessa medida excepcional, construindo aí uma espécie de um direito de emergência, de um direito do trabalho emergencial, que a gente vai ter que enfrentar na pós. Só para não dizer que não falei de flores, nós podemos falar da MP 944, 945, 946, com várias medidas de fomento, de liberação de créditos nesse período, folha de pagamento, questão do antigo fundo do PIS/PASEP, e o benefício emergencial, né, o bem, a gente estava chamando inicialmente de PEPER, né, preservação de emprego e renda, mas bem, esse benefício emergencial que nós estamos vivendo para repensar o papel do Estado, meus amados. Minhas amadas, para pensar, nós estamos migrando para um discurso ideológico de absenteísmo do Estado. De repente, o Estado percebeu que precisa tomar o protagonismo nessas funções, porque são tempos difíceis, tempos complicados, em que a gente precisa realmente reconhecer a matéria de uma outra forma. E nesse ponto, meus amados, a gente tem que migrar também para o processo do trabalho. Você vai poder estudar isso na nossa pós-graduação, compreendendo que nós temos também um direito emergencial no processo. Nós estamos hoje vivendo uma situação muito peculiar. Eu sou um entusiasta do procedimento trabalhista tradicional, mas nós estamos vivendo um rito emergencial, né, em que nós estamos aplicando uma CPCização do processo. A gente agora não tem mais aquela noção da notificação somente para comparecer à audiência, mas nós estamos dando prazo para apresentação de defesa, e o prazo é do CPC, e isso foi respaldado pelo CSJT. Então, nós estamos declarando revelia sem audiência, gente. Nós estamos tendo novas modalidades, nós temos condenações nesse ponto, e eu faço isso o tempo todo na condição de magistrado, e aí nós temos novas questões a enfrentar no que diz respeito ao exame da prova, as postulações, a própria audiência. E reitero o meu convite para todos e todas assistirem a audiência comigo.
Ali eu não vou estar só como professor, mas como juiz. E você vai ver como é diferente realizar uma audiência pela via telepresencial. E aí nós já aproveitamos a expertise ou a proposta do CPC, já estamos fazendo também, agora está suspenso, mas eu estava fazendo as audiências mistas, em que eu tinha audiência presencial com a possibilidade de participação por videoconferência. Os tribunais estão se adaptando a isso. É um novo mundo que nós temos que enfrentar. E mais do que isso, dizer a todos e todas que essa é uma oportunidade de ouro para que vocês possam aprofundar o seu conhecimento sobre a matéria, apresentando o seu diferencial na vida profissional. Para mim será uma honra, um prazer, um privilégio dar as minhas mãos para vocês, para que juntos possamos construir o seu futuro. E isso, para mim, vai ser um dos meios que você pode fazer isso, é fazendo os nossos cursos de pós aqui na FANESE, seja de Direito e Processo do Trabalho, seja do Direito Civil Constitucional. E nessa linha, eu quero dizer a você que a única certeza não vem de um jurista, mas de Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia vai passar, mas nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Meus amados e minhas amadas, completamos aqui às 19h50 e eu quero dizer da minha enorme satisfação de ter batido esse papo aqui com vocês. E quero devolver a palavra ao professor Marcelo e dizer que, caso vocês queiram fazer algumas perguntas, eu estou à sua disposição. Caso tenham ficado em timidez para falar, vocês podem mandar também lá no direct no Instagram. E vamos juntos fazer essa pós-graduação. Professor Marcelo, a palavra é sua. Mestre Rodolfo Pamplona, imensa satisfação. Eu já tive a oportunidade de escutar o mestre diversas vezes, inclusive na minha graduação, mestre, na Católica de Salvador. Já assisti muitas palestras do senhor ali no finalzinho da década de 90. Então, para mim, é sempre um imenso prazer revê-lo e ter essa oportunidade de escutar mais uma vez. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos. Nesse momento, nós temos 70 pessoas ao vivo nessa reunião. Deixo o convite aí para fazer as nossas pós-graduações. Eu, inclusive, vou fazer de novo, mestre, para me atualizar. E temos aqui na sala, inclusive, vários professores que eu estou acompanhando. Professor Silvio, professor Carlos Augusto, professora Patrícia, professor Edson, que também, com certeza, estarão participando aí da nossa pós-graduação. E eu me permita lhe fazer um elogio, aplaudir por fazer a pós. Eu digo assim, eu fiz a minha graduação e completei... me formei no segundo semestre de 94, já engatei o mestrado, defendi o mestrado em 97, o doutorado em 2000, mas quando eu tinha terminado o doutorado, eu voltei para fazer uma especialização, na época específica, com o professor Calmon de Passos, em processo civil, né, e terminar minha pós também em direito civil, com o já falecido também professor Mil Tavares. E, às vezes, é muito importante esse trabalho de atualização, de reciclagem. Eu fiz isso depois do doutorado, porque realmente abriu horizontes. No meu caso, com o Calmon, foi uma coisa maravilhosa, porque eu fiz a pós-graduação e, antes de terminar a pós, ele já me botou para ser professor do próprio curso que eu já estava ensinando. Isso foi uma coisa maravilhosa, né? Aproveitando a época do meu título de doutor e também a questão do conhecimento mais especializado, quando o módulo de processo de trabalho, já fui eu mesmo que estava ensinando os meus colegas. Então, foi uma oportunidade muito legal. E eu espero ter a honra, o prazer, o privilégio de conviver contigo e com todos os demais colegas aí dos nossos cursos de pós. Seja em trabalho, processo de trabalho, seja no direito civil constitucional. Imensamente grato, mestre. Pessoal, quem tiver qualquer tipo aí de pergunta, quiser colocar aqui no chat, aproveitem a oportunidade. Não é todo dia que vocês têm a presença aí de uma autoridade dessa para bater um papo aí sobre direito do trabalho, processo do trabalho, direito civil constitucional. Fiquem à vontade. Caso contrário, a gente vai finalizando nosso bate-papo hoje. Compartilha lá nas redes sociais, extremamente importante para a gente também, essa divulgação que eu peço a vocês que estão aqui hoje, porque a gente precisa gente, realmente não tem ter a oportunidade de ver Rodolfo aqui. Aí,
poste, me marque, eu vou repostar, você vai ver. Eu vou repostar a sua postagem. Vai ser um prazer e isso dá uma visibilidade para que outras colegas que não tenham participado possam, quem sabe, estar conosco na nossa pós. Pessoal, muito obrigado, boa noite, continue se cuidando, a pandemia realmente está aí, não saiam de casa, obviamente aqueles que podem ficar em casa fiquem, os que tiverem que sair para trabalhar, tomem todos os cuidados, estamos juntos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Mestre Rodolfo, boa noite, acabei de marcar o senhor já no Instagram aqui também, viu? Maravilha, vou repostar tudo. E, pessoal, eu aguardo vocês, então, lá no Instagram, R Pamplona Filho, e nos canais do YouTube. Canal Pamplona, canal Papendo com Pamplona, canal Crunas, e sigam também o Instagram da Fanese, Fanese Pós, Fanese.ló. É muito importante para vocês estarem com a gente. Um beijo a todos e todas. A gente se encontra em outra oportunidade.